Ótimo. Continuando, Shmona Prakim, a gente está acabando o primeiro Perek, o primeiro capítulo de Shmona Prakim. Espero que a gente acabe hoje. A gente está na quarta etapa da evolução, nos sentimentos. Hoje, Bezrat Hashem, a gente vai fazer os sentimentos, que é a quarta, e a quinta etapa, que é a razão, é o intelecto, o pensamento, o cérebro. Então, vamos lá. Sentimentos, o que a gente falou um pouquinho da outra vez, fazer aqui um pequeno resumo e já seguir em frente. A primeira coisa, a gente precisa saber como é definir os sentimentos, como os nossos sentimentos existem, como eles são formados, como eles são moldados. Então, a gente viu que o sentimento da pessoa, ele é formado a partir das experiências de vida que ele passou. Certo? O que ele sente com relação a qualquer coisa, raiva, ódio, coragem, medo, tudo que ele passou, tudo isso vem de experiências de vida que ele teve. Às vezes tem um pouco de genética também, mas grande parte é experiência de vida. Então, a criança estava andando na rua, do lado da mãe, do lado do pai. Estava de mãos dadas. E passou um cachorro. E na hora que passa o cachorro, aquele pai que está com a criança aperta um pouquinho mais forte a mão da criança. Uma coisa simples. Uma coisa que às vezes a gente nem percebe que aconteceu, mas o corpo ele tem noção de tudo que está acontecendo. Então, aquele aperto de mão um pouquinho mais forte já gera na criança um certo medo de cachorros. Então, às vezes são coisinhas pequenas que a pessoa passa na vida, experiências que nem tinha a percepção disso, que isso daqui já te influencia. Certo? Como a gente falou nos 5 sentidos, que tudo que a pessoa vê, ouve, às vezes mesmo a neguiar, quando encosta em alguma coisa, tudo isso influencia muito forte a pessoa. Às vezes a gente não percebe isso, mas não quer dizer que isso não aconteceu. Então, às vezes é simplesmente a primeira vez que a criança teve um contato com alguma coisa, com um cachorro, com qualquer coisa que seja, se esse primeiro contato foi negativo, às vezes a primeira impressão é a que fica. E pode ser negativo por medo, pode ser negativo por desprezo, tem qualquer sentimento que seja negativo com relação àquilo que a pessoa encontrou, isso transforma, cria dentro da pessoa um sentimento negativo. Então, saber que os sentimentos, eles são formados, eles são moldados a partir da experiência de vida da pessoa. A experiência de vida absorvida pelos 5 sentidos, e não só isso, mas como esses 5 sentidos, como que foi absorvido, é tratado pela imaginação. Como a pessoa analisa, como a pessoa absorve aquela situação. Então, você pode ter 2 pessoas vendo exatamente a mesma cena, vivendo exatamente a mesma experiência de vida, e cada um vai sentir uma coisa diferente. Por quê? Porque eles analisaram isso de forma diferente. A imaginação, as outras experiências deram para a pessoa um outro ponto de vista. Então, cada um vai ter um ponto de vista diferente. Um vai sentir desprezo, um vai sentir raiva, não consigo pôr a mão aqui exatamente, certo? Cada um vai sentir uma coisa diferente por causa das experiências que ele teve e como ele tratou essas experiências nas primeiras 2 etapas. Aliás, se a gente colocar aqui a questão da fisiologia, que é o instinto, é a genética da pessoa também. Então, tudo que a pessoa vai sentir é baseado nessas 3 questões. A genética dele, o que ele sentiu, viu por aí, o que ele pensou sobre o assunto. Essas são as 3 questões que definem a personalidade da pessoa, que a gente viu até agora. Por que isso é importante? Porque isso daqui coloca a proporção correta nos sentimentos. A gente não pode ter essa ideia, essa percepção de que o que eu sinto, aquilo é uma verdade absoluta que não tem mudança. Uma pessoa que vive dessa forma, ele não consegue mudar, ele não consegue crescer, ele não consegue evoluir. Saber que o sentimento da pessoa, porque o sentimento é o que a gente fica estranho, mas é o que a gente sente mais forte, certo? A nossa definição de vida é o que a gente sente. Toda havaiá, toda experiência que a pessoa tem, pelo que ele passou, quanto mais forte for o sentimento dele, mais vivo ele se sente. Então, geralmente, a gente conecta muito a vida com o sentimento. Alguém que não sente nada, alguém que é muito frio, as pessoas falam, aquele é um cara que ele é emocionalmente morto, o cara não é vivo de verdade. A vida é muito ligada com o sentimento. Então, geralmente, quando a gente sente alguma coisa, tem um tipo de sentimento com relação a determinada pessoa, com determinado livro, com determinada ação, a gente tende a pensar, olha, aquilo, a gente tende a ver aquilo como se fosse realmente algo absoluto, que essa é a verdade absoluta e não tem mudança. E se alguém pensa diferente, se alguém sente diferente, ele está completamente errado. Então, acreditar que o sentimento é a definição final de tudo,
tem que colocar ele em proporção. Tem que saber que não. Os nossos sentimentos, o que a gente sente com relação às coisas, é um produto das nossas experiências de vida e tem que colocar isso na proporção correta. Por isso, consequentemente, quando eu tenho uma coisa que eu não estou muito afim de fazer, eu não quero muito fazer aquilo, mas eu sei que isso daqui é o certo a ser feito, a minha razão, o meu intelecto me diz, olha, isso daqui é o que tem que fazer, eu tenho que seguir, aqui é a razão. Saber limitar, colocar o sentimento no lugar. Isso não quer dizer que a gente vai agora robotizar as pessoas, certo? Tem que ser todo mundo um robô que faz o que é certo, faz o que tem que ser feito, o que a razão diz e não tem sentimento nenhum e ignora completamente todo o sentimento. Não, isso não funciona assim, certo? Porque a pessoa, a gente pode usar a analogia de um carro. O ser humano é igual a um carro. A razão, o intelecto é o volante. É o que te mostra para onde você vai para cá ou você vai para lá. Mas o carro precisa do motor, precisa do sentimento, precisa da vida, precisa da experiência, a vontade de viver. E a vontade de viver está justamente no sentimento. A vontade de fazer as coisas é o que vai fazer o carro andar. Se ele ficar só no volante, com o carro desligado, ele vai ficar parado no mesmo lugar. Então, tem que trabalhar o sentimento para o sentimento estar conectado em paralelo com a razão. Isso a gente vai ver daqui a pouco, como se faz isso. No segundo, terceiro, quarto Perek, o Rama vai falar bastante sobre isso. Como trabalhar o sentimento para levar ele aonde você quer. Mas saber que o sentimento tem a sua proporção, e você tem que colocar a proporção certa de sentimento, a proporção certa de razão nos seus atos, isso daqui é importante. Não pode deixar que o sentimento seja o único catalisador dos seus atos, ele que define. A gente falou que as nossas 5 etapas, as 5 coisas que tem na pessoa, é como se fosse o nosso gabinete que toma as decisões. Você não pode deixar as decisões só na mão do sentimento. O sentimento tem que estar junto com o intelecto, com a razão, certo? Então, colocar ele na proporção correta. Tem gente que é mais sentimental, tem gente que é mais racional, emocional, tem aquele lado, certo? Não é preto no branco, não é todo mundo assim ou todo mundo assim. Tem questões de natureza da pessoa, certo? Tem aquela famosa, surgiu faz um tempo aquela foto de um tênis, que algumas pessoas veem o tênis rosa e algumas pessoas veem o tênis azul ou verde. Isso depende de qual lado do cérebro é mais ativo, é mais dominante. Tem gente que o lado direito é mais dominante, tem gente que o lado esquerdo. Isso daqui influencia também o racional e o emocional da pessoa. Por isso, eu estava com um grupo de alunos e a gente estava fazendo esse teste, quem tem desse tipo, e tinha alguém lá que conhecia muito bem os alunos, era o mechaner, o educador deles, e depois ele comentou que ele vê que os alunos que vêm de uma cor, eles são mais emotivos, eles são mais ligados, eles são melhores em matérias que são mais humanas, e os outros que vêm de outra cor são mais racionais, e são mais ligados, têm mais facilidade para matérias exatas, certo? Então, qual lado do cérebro funciona melhor? Então, às vezes, isso daqui também influencia. Não funciona melhor, né? Qual é mais dominante? Então, isso daqui pode influenciar bastante também as decisões da pessoa, mas todo mundo ele tem a obrigação de ter essa noção de que o sentimento não pode ser o dominante acima de tudo e quem vai tomar as decisões. Precisa saber colocar as coisas no lugar. Então, só trazer aqui alguns exemplos, certo? De quando às vezes surge essa dúvida. Então, um exemplo religioso que a gente vai tentar puxar, explicar ele um pouquinho melhor. Tem uma historinha com o Rav Mordechai Eliyahu. Faz uns 10 anos faleceu o Rav Mordechai Eliyahu, ele era o Rav Arashi, o rabino-chefe de Israel, e certa vez vieram 2 pessoas para ele perguntar o seguinte, eles falaram assim, olha, a gente tem uma sinagoga, tem um Beit HaKnesset em tal lugar, em Jerusalém, e tem muita discussão lá. Entre o gabai da sinagoga e o pessoal que frequenta lá, tem um monte de discussão, como vai ser exatamente a tefilá, quem vai ser o Hazan, quem é a pessoa que reza alto, tem várias discussões, a gente queria decidir, queria saber, conversar com o rabino, Rav Mordechai Eliyahu, e perguntar qual a opção correta, como a gente tem que agir lá. Ele falou o seguinte, olha, se vocês quiserem, eu estou disposto, eu vou sentar com vocês, a gente vai pegar assunto a assunto, discutir, tomar uma decisão. Mas eu tenho uma condição, que ou vocês fazem o que eu decidi, o que eu falo para vocês, ou vocês fecham a sinagoga. Fecham completamente a sinagoga. Pode fechar. Cada um vai rezar em outro lugar, essa sinagoga está fechada. E eles ficaram meio, como assim? Vamos fechar a sinagoga? Tá bom que tem uma discussão ou outra, mas fechar a sinagoga é algo sentimental, que não tem a mínima chance. Como a gente pode fazer uma coisa dessas? Fechar a sinagoga porque está tendo uma discussão ou outra? Esse é um caso em que, do lado dos dois que rezavam lá, os Mitpalelim, que eles vieram fazer a pergunta,
O sentimento deles é fechar a sinagoga por causa de uma discussão ou outra, não faz o mínimo sentido. Como pode fazer isso? Então, o sentimento deles era muito forte. Mas era Mordecai explicou como funciona de um ponto de vista da razão. Ele falou para eles o seguinte, olha, rezar com minyan, essa obrigação de rezar com 10 pessoas, que tem acima de bar mitzvah, e fazer todo mundo junto e fazer uma reza, é uma obrigação de Rabanan. É uma obrigação rabínica. Pela Torá, a obrigação de rezar da Torá pode ser feita sozinho. Se você rezar sozinho em casa, você cumpriu a mitzvah de rezar. Mas nossos sábios decretaram que a pessoa deve rezar com minyan. Deve rezar com um grupo de 10 pessoas acima de bar mitzvah. Ou seja, a gente tem o Beit HaKnesset, a sinagoga é um lugar onde se cumpre uma mitzvah de Rabanan de rezar em comunidade, em grupo. A discussão, essas machlokot, essas discussões, essas brigas que vocês têm, são proibições de Oraita, são proibições da Torá. Então, se a gente colocar na balança discussões, proibição da Torá, ou mitzvah de Rabanan de rezar junto, proibição da Torá é muito mais pesado. Então, ou vocês aceitam o que eu falo, ou a gente fecha a sinagoga. Então, aqui, o sentimento de fechar a sinagoga era muito mais forte para os que vieram fazer a pergunta. O Mordecai ensinou para eles, olha, o sentimento é forte. Realmente, fechar a sinagoga é algo crítico, algo que a gente vai evitar tudo para fazer. Mas, se deixar a sinagoga aberta vai fazer com que crie discussões, criem proibições da Torá, então, essa não é a melhor opção. Não tem o que fazer. Certo? Esse daqui é um exemplo. Outro exemplo, um exemplo simples do dia a dia, perdoar alguém. Às vezes alguém te fez uma coisa que você não gostou. Não qualquer coisinha, uma coisa que você não gostou muito e você ficou com muita raiva da pessoa. Mas tem que perdoar. A gente sabe que é bom quando você perdoa. Obviamente, a pessoa tem que vir pedir desculpa, ele tem que reconhecer, certo? Mesmo que no Kriyat Shema, à noite, quando você vai dormir, tem uma coisa que chama Kriyat Shema Lamitah. A gente faz um Kriyat Shema na hora de dormir. E uma das tefilot que se faz durante esse Kriyat Shema, tem qualquer sidur, depois de Arvit, na hora de dormir, uma das coisas que a gente fala lá é, eu perdoo qualquer pessoa que tenha me prejudicado, que tenha me deixado bravo durante o dia. Seja que foi de propósito, sem querer, hoje, a vida inteira, nessa encarnação, em outra encarnação, você perdoa todo mundo. Então tem um lado de que a pessoa tem que ter tirado o coração, perdoar os outros. Mas, com certeza, a pessoa que fez a coisa errada, ele tem uma obrigação de pedir desculpa. Mas o que acontece se realmente essa pessoa vem e te pede desculpa? Por um lado, você tem aquele sentimento de eu quero ficar bravo, eu quero ficar com raiva, eu não quero desculpar. E você não perdoa. Por outro lado, você tem aquela vozinha que te fala, olha, tem que perdoar as pessoas. Ele errou, ele está vindo pedir desculpa, perdoa ele. Então você fica sempre com esses dois. Tem a razão que te fala uma coisa, e às vezes o sentimento fala mais alto. Então, saber que o sentimento ele é importante, ele é o que motiva a vida, ele é o motor do nosso dia a dia. Mas ele tem que estar subjugado para a razão. Ele é importante, ele dá vida para a pessoa, ele faz com que tudo que a pessoa faça seja vivo, seja de verdade, porém, tem que limitar ele abaixo da razão. Certo? Então, isso daqui é o que a gente viu com relação aos sentimentos, como ele é formado, dá para ele a proporção correta, e agora a gente chegaria no como trabalhar os sentimentos. Porque o Rambam trouxe aqui, quando ele estava falando dos sentimentos, ele falou o seguinte, ele fala, o akor asher bo ishtokek adam ledavar ma. Essa é a força, é a koach na nefesh, a força dentro da pessoa, que faz com que ele queira alguma coisa. Ou seja, o Rambam inclui aqui, nos sentimentos, a vontade também. A vontade da pessoa de fazer ou não fazer alguma coisa é muito ligada com o sentimento. Poucas pessoas têm vontade de fazer o que é certo porque aquilo é certo. Você precisa estar conectado com aquilo, você precisa sentir que aquilo é bom, te dá prazer, que você gosta. Então, o Rambam já fala aqui que o sentimento ele é muito ligado com a vontade. E do mesmo jeito que a vontade pode ser trabalhada, é importante saber que o sentimento também pode ser trabalhado. Uma das coisas que atrapalham muito a pessoa em Avodat Mussar, no trabalho do Mussar, da ética, do melhorar o comportamento, é quando a pessoa se autodefine de formas negativas. A pessoa define, eu sou alguém que tem raiva. Eu sou alguém que tem ciúmes. Eu sou alguém que é mesquinho. Quando a pessoa se define dessa forma, ele começa a acreditar de que ele não tem a opção de mudar. Ele não tem a opção de se transformar. Que ele se autodefine dessa forma, então esse sou eu. Esse sentimento que eu tenho, essa é a minha definição de vida. E não tem como mudar. Então, o Rambam já joga aqui, numa palavra,
Ele vai falar sobre isso no segundo capítulo, certo? O segundo capítulo é basicamente sobre aonde a gente tem livre-arbítrio. Qual parte do ser humano, qual parte de nós mesmos a gente tem escolha, a gente pode mudar. Por exemplo, a parte do instinto, a parte fisiológica, a gente não tem escolha. Você não pode falar, não, eu não quero digerir essa comida. Eu quero que o coração pare de bater. Isso não funciona, certo? A gente não tem controle. Mas o sentimento, a gente controla ele. Como a gente trabalha o sentimento, Hashem Moral vai falar bastante sobre isso, mas basicamente, já que a gente já tem aqui as cinco formas, os cinco lados que formam o ser humano, é muito fácil de entender como a gente pode trabalhar o sentimento. Então, se a gente tirar a parte do fisiológico para o lado, porque a gente não tem controle sobre ele, o sentimento pode ser trabalhado através dos cinco sentidos, porque os cinco sentidos, eles que formaram o sentimento, certo? Eles trouxeram tudo para dentro da pessoa, criaram o sentimento, tudo que você viu e você ouviu, isso criou o que você sente. Então, você pode utilizar isso para mudar o sentimento, para transformar ele. Ou você pode usar a imaginação. A imaginação que a gente falou, ficar pensando, imaginando e criando fantasias do que você gostaria de fazer, de como você gostaria de ser. Isso pode também mudar a forma como você lida com as coisas, o sentimento. O sentimento em si é o quarto, e o quinto é o sechel, é o intelectual. O intelecto, a razão, também tem a capacidade de mudar o sentimento, mas durante a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. A gente vai ver basicamente três shitot, três linhas de como fazer avodat mitot, como mudar as midot, as virtudes da pessoa, certo? Que seria basicamente o Rambam, o Rav Kook e o Rav Israel Salanter. A gente vai ver essas três opções de como trabalhar isso. Tá bom? Mas isso é mais para frente, esse é no segundo pérec. Vamos continuar aqui o que o Rambam fala. Agora vamos passar para a quinta koach, a quinta força que existe dentro da pessoa, que a gente já falou um pouco dele, é o intelecto. Então vamos lá. Fala o Rambam o seguinte: והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל, ובו תהיה התבוננות, ובו יקנה החוכמות, ובו יבחין בין המגונה והנאה מן הפעולות. A quinta força que existe na pessoa é o sechel, é a razão, é a mente, o pensamento, o intelecto da pessoa. Com ele, a pessoa consegue leitbonen, refletir sobre o que ele faz, refletir sobre verdades do mundo, como o Rama vai falar agora. Nessa parte do conhecimento do corpo, da pessoa, do ser humano, se adquire conhecimento, se adquire sabedoria. É isso que vai trazer para a pessoa um mundo externo que os outros não conseguem. A sabedoria só pode ser trazida, colocada para dentro da pessoa através do intelecto. E o intelecto vai conseguir te dividir entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, certo? O Rambam divide aqui entre o megunei e o nei, o bonito e o feio, o que é o certo, o que é errado, o que é bom fazer, o que é ruim fazer. Tudo isso vai estar no intelecto. O sentimento não tem essa capacidade. Às vezes a gente vê pessoas que gostam muito de coisas que fazem mal para ele. Alguém que é intolerante a leite, que adora comer uma pizza. Alguém que é diabético, que adora comer um chocolate. O sentimento, ele não está nem aí com o prejuízo que isso causa para ele. O sentimento não divide entre certo, errado, bom e ruim. Ele divide entre o que eu gosto e o que eu não gosto. O intelecto é aquele que vai poder definir, dar as diretrizes para o sentimento. Falar, olha, isso daqui é ruim, isso daqui é bom, isso daqui é prejudicial, isso daqui vale a pena. Vela peulot, as atividades que o cérebro é capaz de compreender, helek memassiv e helek yoni. Partes são coisas práticas, partes são coisas teóricas. Ele próprio explica, isso aqui vai ser bem rápido, porque o Rambam está só definindo um pouquinho melhor o intelecto. O lado prático tem coisas que são melachot, trabalhos práticos, certo? O cara que ele é, por exemplo, marceneiro. Então, ele tem um conhecimento de como trabalhar madeira, como construir uma mesa, como construir uma cadeira para ela não cair, como funciona. E aqui tem dois lados. Tem o lado da prática, como cortar, e tem o lado da teoria. Certo? Então, você teria na construção de um prédio, você tem o engenheiro, que ele sabe todas as teorias práticas de como construir um prédio, e você tem o peão, o trabalhador, aquele cara que sabe fazer as coisas na prática, sabe colocar uma coisa do lado da outra. E, às vezes, você pode ter uma discussão entre eles, certo? Às vezes, o engenheiro fala, olha, eu quero construir uma parede assim. Vem o cara que é o trabalhador, o chefe de obras, fala, olha, sinto muito, não tem como. O engenheiro fala, não, mas eu fiz todos os cálculos bonitinho. O chefe de obras vai falar, olha, eu sinto muito, eu tenho experiência, eu tenho prática, eu sei que isso daqui não vai ficar de pé. Então, aqui tem dois tipos de chokhmah. Quem tem um, não necessariamente tem o outro, certo? Você pega um motorista de ônibus, por exemplo. Quem fez aliá faz pouco não pegou isso, mas quem fez aliá faz 10 anos, estava aqui em Israel, pelo menos há 10 anos,
sabe que motorista de ônibus aqui em Israel é alguém fantástico. Por quê? Porque ele consegue, ao mesmo tempo, dirigir, gritar com um dos passageiros, dar o troco para alguém que está comprando passagem e ainda furar os negocinhos para outra pessoa. Certo? Ele consegue fazer 10, 15 coisas ao mesmo tempo e dirigir bem ainda, sem risco. Mas você coloca lá um professor, um super professor de matemática da melhor faculdade, ou você coloca lá um cara, um filósofo, qualquer tipo de pessoa, ele pode ser intelectual, ele pode ter ganho o prêmio Nobel, ele não vai conseguir fazer o que aquele motorista de ônibus consegue. Porque o conhecimento, a sabedoria tem tipos diferentes. Vem unir a parte intelectual, o asher bo yeda adam הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שהן, ולהם אשר יקראו חוכמות סתם. E o lado ioni, o lado teórico, o lado da pessoa que ele tem, é chamado em português, seria ontologia, certo? É a ciência do ser. É o que a pessoa usa o intelecto para definir toda a existência, tudo que tem na frente dele, definir a natureza, química, física, todos esses conhecimentos que não mudam. São regras, são leis da natureza, também é um tipo de conhecimento. Então, tem o conhecimento prático, que é o cara que sabe trabalhar, tem o conhecimento que é teórico-prático, é o engenheiro, o marceneiro que sabe planejar como construir uma cadeira para ela não cair, e tem um conhecimento que é ontológico, é muito geral, é a ciência do ser, é a ciência da existência. ומלאכתי הוא הכוח אשר בו נלמד המלאכות, כמו נגרות ועבודת אדמה, הרפואה והספנות, certo? Ele traz aqui outros exemplos de conhecimentos práticos. ומחשבתי הוא אשר בו יתבונן בדבר אשר ירצה לעשותו, בעת אשר ירצה לעשותו, האם אפשר לעשותו, אם לא, ואם אפשר, איך צריך שיעשה. Certo? É mais ou menos o que a gente falou até agora. O Ramo está descrevendo um pouquinho melhor o que a gente falou até agora, os vários tipos de conhecimentos. E completa o Rambam, זה שיעור מה שראוי שיזכר מעניין הנפש הנה. Agora completa o Rambam e fala, olha, isso daqui é o que a pessoa tem que saber, o que a pessoa tem que conhecer da formação da Nefesh. Essas 5 partes. Tudo que a gente falou até agora. A parte fisiológica, a parte dos 5 sentidos, a imaginação, o sentimento e a razão, o intelecto. Esses são os 5 que a gente vai usar muito na continuação. Esses são os 5 que a pessoa, quando ele conhece eles, ele sabe que ele é formado por eles, ele consegue começar a se autotrabalhar. Ele vai começar a conseguir evoluir. Sem esse conhecimento, ele não vai conseguir evoluir. Porque ele não vai saber de onde vem alguma coisa negativa. Então, se a pessoa não tem a noção, por exemplo, de que os 5 sentidos influenciam a Nefesh, ele vai pensar o quê? Olha, ele vai pensar, eu quero ser alguém mais calmo. Eu quero ser alguém mais tranquilo, que respeita as pessoas e não discute. E ele tem essa vontade, ele quer. Mas se ele não tem a noção de que o que ele vê influencia o sentimento, influencia a personalidade dele, ele vai continuar vendo vídeos violentos, vendo filmes violentos, filmes de luta, de guerra, e continuar tentando ser alguém calmo com isso. E ele vai ter uma contradição, ele tem a vontade de ser alguém calmo, mas ele não vai conseguir, porque ele continua vendo coisas que puxam ele para a violência, ele vai ficar nessa dissonância, eu quero, mas não consigo, quero, mas não consigo, até que ele vai chutar o pau, vai desistir, fala, não é para mim. Por isso, ter a noção, ter a consciência de quais são as 5 partes do ser humano. O instinto, os 5 sentidos, a imaginação, o sentimento e a razão. Conhecer esses 5 vai permitir com que a pessoa possa seguir em frente, possa começar a trabalhar sobre ele mesmo, porque ele vai poder começar a saber de onde as coisas vêm. Como o Ramo trouxe no começo do primeiro Perek, a questão do médico. Igual um médico tem que conhecer todos os órgãos da pessoa, saber se a pessoa está sentindo dor de cabeça, de onde isso pode vir, o que pode estar acontecendo, o que gera febre, que órgãos eu tenho que verificar, aí ele vai conseguir curar a pessoa. Se não, não. Se ele vai tentar pegar qualquer remédio e ver se funciona, não vai dar certo. Por isso tem que ter o autoconhecimento aqui da Nefesh, da pessoa, da personalidade. E aí o Rambam conclui o nosso Perek com o seguinte. Aqui ele conclui o nosso Perek em uma frase, certo? Ele faz um resumo do que a gente viu em uma frase e traz uma conclusão, certo? Que é a conclusão importante, que é o que a gente vai terminar hoje. Tem um tempinho ainda, porque essa conclusão é realmente importante, precisa falar dela bastante, mas com isso a gente vai acabar o Perek. Fala o Rambam o seguinte, Vedá, e saiba. O Rambam começou o Perek com a palavra dá, saiba, e ele acabou o Perek com a palavra dá, saiba. Isso não é por acaso, certo? Quando o Rambam usa exatamente a mesma palavra para começar o capítulo e para terminar o capítulo, o último parágrafo, ele está falando, olha, isso daqui realmente você tem que saber, certo? Tem que saber que quando a gente encontra textos da Gemara, textos do Rishonim, as coisas não são escritas por acaso. Elas são escritas de forma bem calculada, bem planejada.
Então, por exemplo, acho que eu já falei isso algumas vezes, não sei se é aqui, mas o Rambam escreve em um lugar o que faz com que exista uma contradição entre dois livros do mesmo autor. O que acontece? Porque às vezes a mesma pessoa, ele escreve uma coisa em um lugar e uma coisa completamente diferente em outro texto, em outro livro. Então o Rambam traz algumas opções. Uma opção é que ele mudou de ideia. Outra opção é que tem aqui casos diferentes. Se você parar para anotar nos detalhes, você vai ver casos diferentes. Tem algumas opções. O Rambam não traz a opção de que ele esqueceu. Ter esquecido o que você escreveu no outro livro, para o Rambam, não é opção. Então, para o Rambam, as coisas têm que ser feitas bem calculadas, bem planejadas. Então, quando ele escreveu esse livro, provavelmente, não é que ele falava, eu tenho aqui algumas ideias, eu vou escrevendo, eu vou colocar na internet, não é um post esse livro. O Rambam escreveu palavra por palavra, planejou parte por parte desse livro, e quando ele termina de novo o nosso último parágrafo desse Perek com a palavra da, com a mesma que ele começou, saiba, ele quer dizer para a gente alguma coisa. Ele está falando para a gente que ele está fazendo aqui um resumo, e esse resumo é extremamente necessário para você poder continuar. Então, fala o seguinte, dá, shezota nefesh ahad. Essa nefesh que a pessoa tem é uma nefesh ahad. Com isso, o Rambam começou o capítulo, certo? Saber que tudo que tem na pessoa, existe uma sincronia em todas essas 5 partes. Asher kadam sipur kochotea o chelkea. Todas essas 5 partes que eu te falei, que você conheceu agora, que tem que estar na ponta da língua, o instinto, os sentidos, a imaginação, o sentimento, o intelecto e o racional, todos esses 5, que eles são uma nefesh só, eles são sincronizados, eles têm influência um sobre o outro, recíproco, e kachomer ve'asechel la'tzura. Aí o Rambam conclui o Perek. Por que tudo isso é importante? O que eu faço com tudo isso? Fala o Rambam, a pessoa tem que saber que as primeiras 4, elas são o Homer, e o Sechel, o intelecto, a razão, é a Tzura. Entre parênteses, para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui, nos Rishonim aparecem muito essas definições. Homer e Tzura. O que é Homer e Tzura? Homer e Tzura seria, Homer é a matéria, Tzura é a forma. Se a gente traduzir isso para a nossa linguagem mais comum, Homer é realmente a matéria, e Tzura, que é a forma, seria, na verdade, o sentido, o significado daquilo. Então, por exemplo, vamos pegar esse livro, certo? O livro do Rambam. O Homer desse livro são as folhas, as páginas, as folhas em branco, a capa, isso daqui é o Homer, isso daqui é a matéria, certo? Mas o que faz desse livro ser um livro significativo? O conteúdo dele. O conteúdo do livro é a Tzura. Então, as páginas são o Homer, são a matéria, o conteúdo do livro é a Tzura. É o que define o livro como algo significativo. No ser humano, fala para a gente o Rambam, vou pegar mais um exemplo, só para a gente conseguir ver o que está acontecendo. O computador, certo? Tem aqui na minha frente, vamos lá, vamos ao computador. O computador ele é feito de um Homer, ele é feito de plástico, ele é feito de metal, mas tudo isso não tem sentido nenhum. Se você juntar um monte de plástico, de metal, tudo num saquinho, não vai sair de lá um computador. Tem que ter um programa, tem que ter uma programação que vai dar um sentido para toda aquela mistura. Certo? Então, isso daqui é o Homer e a Tzura, a matéria e o sentido, e a forma. Fala o Rambam, o ser humano, ele também é formado de Homer e Tzura. Ele tem a matéria e ele tem o sentido. Todas as primeiras 4 kohot, as primeiras 4 forças, o instinto, os sentidos, a imaginação e o sentimento, isso daqui é o Homer. Isso daqui é a matéria. O ser humano tem isso naturalmente, isso é a matéria dele. É isso que ele é. Porém, o Sechel, o intelecto, a razão, tem que vir e dar um sentido para tudo isso. Alguém que nasce, passou pelo instinto, pelo fisiológico, ele começa a crescer, ele começa, a criança crescendo, 2, 3 anos, ele começa a ter sentidos, tem os 5 sentidos, e ele imagina, ele pensa, ele fantasia, e ele tem sentimentos, ele cresce, mas ele não amadurece a ponto de dar um sentido para a vida dele, dar um significado e dar um rumo para a vida dele no intelecto, na razão, no Sechel, a vida dele, fala o Rambam, é levatala. A vida dele não serviu para nada. Alguém que desde pequeno, do 0 aos 100 anos, nunca parou para dar um sentido para a própria vida, nunca parou para pensar, olha, o que eu faço comigo mesmo?
o que eu faço com os meus sentimentos, o que eu faço com a minha vida, qual o sentido dela, onde eu quero chegar, o que eu quero me transformar, como eu quero evoluir. Alguém que não usa o sechel, não usa o intelecto para dar um sentido para os 4 níveis inferiores, fala o Rambam o seguinte, isso daqui é levatá-lá. Vamos ler o Rambam. Vem tikane la atzura. Se a pessoa não tiver atzura, não tiver o sechel, não tiver o sentido da vida, tiê a metziut ha'achana sheba lekibul atzura e levatá-lá. Então, todo o corpo, tudo que a pessoa recebeu, todas essas capacidades e habilidades que a pessoa tem, todas essas características com as quais a pessoa nasceu, se ele não utilizar, não der para isso um sentido, não der para isso uma razão de viver, tudo isso vai ser levatá-lá. O que Keilu Metziut Hevel. Fala, Rambam, isso aqui é Hevel, isso aqui não tem valor nenhum. Uma pessoa que não trabalhou a si mesmo e não criou para ele um objetivo de vida e levou as 4 partes inferiores, o sentimento, a imaginação, para esse sentido, que isso, qual é o sentido da vida, o Rambam vai trazer mais para o fim, certo? Lá no 6º, 7º Pérec, o Rambam vai falar qual é o sentido da vida, mas se a pessoa não fez esse trabalho de tentar se levar para um objetivo, a vida dele foi levar até lá. Foi em vão, não valeu nada. Ele nasceu, comeu, dormiu, fez amigos, riu, morreu, não tem sentido nenhum. Onde a gente encontra, certo? Onde a gente encontra qual foi o sentido da vida da pessoa? Infelizmente, o único lugar onde a gente encontra isso é na lápide. Então, você vai na lápide, no cemitério, não pode ficar lendo, na verdade. Isso causa esquecimento, mas o que vão escrever sobre a pessoa quando ele falecer? Se vão escrever sobre a pessoa o seguinte, olha, aqui faleceu João, que tinha um iPhone 12, se esse é o sentido da vida da pessoa, então a vida da pessoa foi em vão. Quando você pega a lápide de grandes tzadikim, de grandes pessoas, você vê que está escrito lá tudo que ele realizou na vida, tudo que ele fez, todo o sentido que ele trouxe para a vida dele, todos os objetivos dele. Se a pessoa não coloca um objetivo para a vida e não leva a vida para algum rumo, então ela vai até lá. Não tem sentido nenhum. Tá bom, a pessoa viveu, fez amigos, se divertiu, aproveitou, às vezes teve família, teve filhos, mas a vida particular dele não teve sentido nenhum nesse mundo, ele não aumentou e nem diminuiu nada na criação, a vida dele falou, Rama, me levata lá. Veu omro, é isso que está escrito no Pasuk, Gam belo dat nefesh lotov. Assim aparece no Pasuk de Mishlei, se a pessoa não tem dat, se a pessoa não tem consciência, noção, dat seria discernimento, mas quer dizer, opinião, aqui no caso o Rambam está traduzindo a palavra dat como opinião, como ideia de vida, nefesh lotov, então a nefesh dele, tudo que ele foi criado, tudo que ele recebeu, é lotov, isso daqui não é bom, não serviu para nada. Retzonolomar, o que quer dizer o Pasuk? Shemetziut nefesh lotikane latzura, uma metziut que não tiver uma realidade, uma existência de um ser humano que não tem tzura, não tem sentido, não tem kivun nenhum, tem rumo nenhum, ela tinha nefesh belodat, vai ser uma cabeça sem sentido, sem opinião, sem planos, lotov, isso daqui não é bom. A gente podia pensar, lotov, certo, não é bom, quer dizer, não é bom, mas também não é tão ruim. Aqui o Rambam quer dizer, olha, lotov, quer dizer, essa não é a meta da criação. Em todos os dias da criação está escrito, Vayar Elohim et kol asher asa veine tov meod, está escrito no último dia. Em todos os dias está escrito, Vayar Elohim ki tov. Tov é a palavra que representa, olha, eu criei uma coisa que tem uma boa função, tem um sentido. O que é lotov, o que não tem esse tov, não tem esse bom, quer dizer que ele foi um desperdício. Desperdício de vida, desperdício de criação. אמנם הדיבור על הצורה והחומר והזכלים, כמה הם ואיך יושגו, אין זה מקומו, ולא נצטרך לה במה שנרצה לדבר על מידות, והוא יותר נאות לספר הנבואה אשר זכרנו, וכאן נפסיק זה הפרק והתחיל באחר. Fala o Rambam, olha, entender qual é o sentido da vida da pessoa, como adquirir isso, como encontrar esse sentido de vida, isso daqui não é o lugar. Certo? O Rambam fala, olha, eu vou falar sobre isso em um outro livro, chamado Sefer HaNevuah, certo? Esse Sefer HaNevuah aparece em outra Akdamah, em outra das introduções do Rambam. Lá é o lugar de falar sobre o sentido da vida da pessoa. Aqui a gente não está falando do sentido da vida. Aqui a gente está falando das midot, das virtudes. Como trabalhar as virtudes. O foco do nosso livro é as virtudes. Embora vai ter um Perek em que o Rambam vai falar sobre o sentido da vida, mas a grande meta do Perek, desse livro, desculpa, não do Perek, desse livro é trabalhar as virtudes da pessoa. Para onde essas virtudes vão levar? Qual é o objetivo? Tem outros livros para isso, tem outros lugares. Aqui a gente vai focar nisso, certo? Então, com isso a gente acaba o primeiro Perek de Shmona Prakim.
Esse é um perek mais cheio, mais denso. Tem aqui muita coisa que a gente teve que trabalhar, conhecer, explicar exatamente cada uma dessas 5 forças. Ele foi muito mais longo. Bezrat Hashem, não que a gente está correndo para acabar, mas Bezrat Hashem daqui para frente vai ser um pouquinho mais rápido. Precisa ter um pouco de prazer de que a gente acabou alguma coisa. Mas hoje o prazer é que a gente acabou o primeiro perek. A gente conhece a nefesh do ser humano. A gente conhece que o ser humano tem 5 partes, certo? Eu peço que você pare o vídeo, quando estiver assistindo aí no vídeo, pare e repita sozinho essas 5 partes. Quais são as 5? Essas 5 partes são o instinto, os 5 sentidos, a imaginação, o sentimento e o intelecto. Essas são as 5 partes que formam o ser humano. A gente conheceu bastante sobre cada uma delas e a influência que ela tem sobre a personalidade. E que as 5 influenciam e formam a personalidade e as 5 são responsáveis pelos atos, pelas ações da pessoa. Conhecer isso foi o primeiro ponto do nosso perek. Então, concluindo o que o Rambam trouxe aqui, o nosso perek tem 3 principais pontos, 3 principais princípios. Saber que a nefesh é uma, que a nefesh do ser humano ela é uma, tudo que a pessoa faz, tudo que ele sente, tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo que ele pensa, influencia. A nefesh é uma e é sincronizada. Quais são as 5 partes dessa nefesh? As 5 que a gente falou, e que a pessoa tem que buscar dar um sentido para essas 5 partes. Tem que buscar dar um sentido para essa nefesh, senão é desperdício, senão a pessoa foi criada em vão. Isso daqui é o nosso primeiro perek de Shmona Prakim. Bezrat Hashem, a gente continua semana que vem o segundo perek. Até mais. Tchau, tchau.